Cachorro caramelo vai pra cima de desconhecido. Quando a polícia chegou, a verdade chocou a todos. Imagine uma praça tranquila no interior do Nordeste, onde todo mundo se conhece e a rotina parece sempre a mesma. Até que, numa tarde abafada de verão, um cachorro caramelo avança correndo sobre um homem desconhecido, bem no meio da feira. Gritos, confusão, celulares gravando e, em poucos minutos, a polícia é chamada. O que parecia ser uma cena perigosa acaba revelando uma verdade que ninguém esperava, que vai mudar a cidade inteira. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história que vai mexer com seu coração. Uma policial recém-chegada, um cachorro caramelo cheio de personalidade, e uma cidade com mais segredos do que aparenta. Essa é a trama onde nada é o que parece, e cada passo revela uma nova surpresa. Prepare-se para rir, se emocionar e se apaixonar por essa jornada cheia de reviravoltas, afetos e descobertas. Era uma tarde quente de verão na pequena cidade do interior, e a praça central, geralmente calma e cheia de crianças brincando, parecia ainda mais tranquila naquele dia. As árvores frondosas forneciam sombra para os poucos moradores que passeavam, e a venda de milho assado ao fundo preenchia o ar com um aroma doce que se misturava ao cheiro da terra seca. Ninguém poderia prever o que aconteceria a seguir. Caramelo, o cachorro caramelo de rua que todos na cidade já conheciam, estava deitado sob a sombra de uma árvore, descansando após um longo dia de correr pela praça. Com seu pelo macio e sua postura protetora, ele sempre parecia estar atento aos menores movimentos ao seu redor, como se estivesse esperando que algo importante acontecesse. Caramelo tinha algo de especial, embora ninguém soubesse exatamente o que. Ele estava ali, sem dono, mas todos o amavam, alimentando-o e dando-lhe carinho, sem saber que ele possuía um papel crucial a desempenhar. Então, no meio daquela calmaria, um homem desconhecido apareceu. Ele usava roupas gastas e parecia perdido, como se estivesse à procura de algo ou alguém. Sua presença na praça não passou despercebida, e logo Caramelo, que até então estava calmo, levantou-se de repente. Seus olhos se fixaram no homem, e, antes que qualquer um pudesse entender o que estava acontecendo, Caramelo avançou, correndo em direção ao estranho, latindo furiosamente. A confusão foi instantânea. Pessoas começaram a gritar, alertando umas às outras. O homem se assustou, tentando se proteger, mas Caramelo não parecia querer feri-lo. Pelo contrário, ele estava agindo como se tentasse protegê-lo de algo invisível. O homem estava visivelmente tenso, mas em nenhum momento parecia querer atacar o cachorro. Ele só tentava se afastar, sem entender o que estava acontecendo. As pessoas que estavam na praça, temendo pela segurança do homem, correram até o centro para buscar ajuda. Alguns já haviam pegado os celulares para filmar a cena, enquanto outros tentavam acalmar Caramelo. A situação se agravou quando a polícia foi chamada. A policial, conhecida como o sargento, era uma mulher de meia-idade que havia se mudado para a cidade recentemente. Ela tinha uma fama de ser rígida, com um passado de transferências constantes que a tornaram alguém difícil de se aproximar. No entanto, ela era uma profissional competente e não pensou duas vezes antes de ir até a praça com sua equipe. O que ela não sabia era que essa ocorrência seria muito mais do que apenas um simples incidente envolvendo um cachorro. Quando a polícia chegou, Caramelo estava parado, aparentemente calmo, mas ainda observando o homem. O clima na praça era tenso, e os moradores se aglomeravam para ver o que aconteceria. A sargento desceu do carro com firmeza e se aproximou do grupo. Ela sabia que precisava agir rápido. O cachorro estava claramente inquieto, e o homem, ainda de olhos arregalados, parecia estar em choque. Fiquem calmos, ela disse, com uma voz firme. Vamos resolver isso. Ela fez um sinal para que os moradores se afastassem. Caramelo não se moveu, mas sua atenção estava toda voltada para o homem, como se ele fosse a chave para resolver algo importante. A sargento se agachou, observando o comportamento do cachorro. Ela não era uma especialista em cães, mas algo em Caramelo a intrigava. Ele não parecia ser o tipo de cachorro agressivo, sua postura era mais de alerta, como se estivesse tentando proteger o homem de algo que ninguém mais podia ver.
Era como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si mesmo, tentando proteger a cidade sem que ninguém entendesse sua motivação. Esse cachorro não é perigoso, ela disse, mais para si mesma do que para os outros, tentando entender o que estava acontecendo. Ela se levantou e se aproximou do homem, pedindo para ele se afastar um pouco. O homem parecia aliviado, mas ainda assim, estava visivelmente confuso e apreensivo. Está tudo bem, senhor. O cachorro só está aí tentando proteger você, de alguma forma, disse a sargento, olhando de relance para Caramelo, que agora estava mais calmo, mas não deixava de olhar para o estranho com uma intensidade crescente. A cena estava longe de ser resolvida, e a pergunta que pairava no ar era: e por que Caramelo havia atacado aquele homem? O que havia por trás daquela ação inesperada? A sargento olhou para o cachorro mais uma vez. Ela não sabia o que mais poderia fazer, mas sentia que essa história estava longe de terminar ali. Algo maior estava em jogo, e o comportamento de Caramelo parecia ser apenas o começo de algo que iria envolver toda a cidade. Enquanto o tumulto se acalmava, a sargento deu um último olhar para o cão Caramelo e então se afastou, levando o homem para um local mais seguro. Mas, sem que ninguém soubesse, aquele simples incidente teria um impacto muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Após a confusão na praça, a cidade parecia estar em um estado de alerta constante. As pessoas ainda falavam sobre o incidente, e o nome de Caramelo passou a ser mais comentado do que nunca. Mas ninguém sabia a verdadeira razão pela qual o cachorro agiu daquela maneira. Afinal, ele sempre foi conhecido por sua natureza amigável, alguém que circulava pelas ruas sem causar problemas, sempre aceitando um carinho ou uma refeição de quem se oferecesse. Então, o que poderia ter motivado Caramelo a atacar o homem? A sargento, que estava cada vez mais intrigada com o comportamento de Caramelo, não conseguia tirar o caso da cabeça. Ela sabia que havia algo mais por trás daquela atitude impulsiva, mas não conseguia entender o que exatamente era. Ela decidiu que precisava investigar, mas também sabia que, como forasteira, não seria bem vista por todos os moradores da cidade se começasse a fazer muitas perguntas. Mas não podia ignorar a intuição de que algo importante estava acontecendo. O homem desconhecido, por sua vez, não parecia querer causar mais alarde. Após a intervenção da polícia, ele foi levado até a delegacia para ser ouvido. Seu nome, quando finalmente foi revelado, não dizia muito a ninguém da cidade. Ele não parecia ter qualquer vínculo com a região. Era um homem simples, aparentemente sem direção, que se dizia perdido e à procura de algo, mas o que exatamente, ninguém sabia. Ele estava vagando pela cidade, sem mais explicações. Enquanto isso, Caramelo, embora tivesse se acalmado, ainda não se afastava do centro da praça. Ele estava observando tudo com uma atenção incomum, como se estivesse esperando algo mais acontecer. Talvez, fosse apenas o instinto protetor que o levava a agir dessa forma, ou algo mais profundo, que ele não sabia explicar. O tempo passou, e a cidade começou a voltar à sua rotina. Mas o evento na praça ficou marcado. As pessoas falavam sobre o cachorro, sobre o homem, e, claro, sobre a policial que parecia estar mais interessada em descobrir o que realmente havia ocorrido. As visitas à praça se tornaram mais frequentes. Todo mundo queria ver Caramelo, e ele, como sempre, se comportava de forma tranquila, mas com um olhar atento, como se estivesse aguardando algo. Era como se ele soubesse que algo estava por vir. Naquela tarde, a sargento decidiu investigar mais a fundo. Ela foi até a casa de Dona Emília, a senhora mais velha da cidade, que tinha um vasto conhecimento sobre as histórias e os segredos locais. Dona Emília estava sentada na varanda, observando a praça, quando a sargento chegou. "Boa tarde, Dona Emília." "Posso fazer uma pergunta?" disse a sargento, com um sorriso discreto. Dona Emília a olhou com uma expressão curiosa, sem pressa, como sempre fazia. "Claro, minha filha. O que você quer saber? Você sabe algo sobre o passado do homem que estava na praça hoje?" "O homem com quem Caramelo se envolveu?" perguntou a sargento, tentando não parecer tão direta. Dona Emília pensou por um momento antes de responder. "Ah, aquele homem. Ele tem uma história, sim, mas ninguém gosta de falar sobre isso."
Ele veio aqui há muitos anos atrás, quando ainda era muito jovem. Mas o que ele procurava, ninguém sabe ao certo. Uma vez, ele desapareceu por um tempo, e ninguém sabia onde ele estava. Depois, apareceu de novo, mas nunca conseguiu se ajustar à vida na cidade. A sargento ficou pensativa. Ele é de aqui mesmo? Não. Ele é de um lugar distante, de uma cidade maior, mas já morou aqui por um tempo. Por algum motivo, ele sempre parecia ser alguém com um passado misterioso. Alguns diziam que ele era doente, outros falavam que ele estava fugindo de algo. Mas, no fundo, todo mundo sabia que ele não conseguia se adaptar ao nosso jeito de viver. A sargento ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Dona Emília. Ela sabia que aquilo poderia ser a chave para entender o comportamento de Caramelo. O cachorro, de algum modo, parecia reconhecer algo naquele homem, algo que ninguém mais havia percebido. Você acha que o cachorro sabia algo sobre esse homem? Perguntou a sargento, mais para si mesma do que para Dona Emília. Dona Emília a olhou com um sorriso enigmático. Pode ser, minha filha. Caramelo sempre foi um cão estranho. Ele tem uma sensibilidade que não se explica. Às vezes, parece que ele sabe mais do que deveria. A sargento se despediu de Dona Emília e, ao sair de sua casa, decidiu seguir um novo caminho. Precisava conversar com mais pessoas da cidade, mas também sabia que precisava ser cautelosa. O que Caramelo sabia sobre aquele homem, e por que ele o havia atacado na praça? Algo estava muito além do que se podia ver à primeira vista. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. A sargento caminhava pela praça, e Caramelo, como se percebesse sua presença, olhou para ela. Seus olhos estavam profundos, como se ele soubesse que a policial também estava à procura de respostas. Ela sentou-se no banco ao lado dele, e, por um momento, ficou em silêncio, compartilhando um entendimento silencioso com o cachorro. A cidade, com todos os seus segredos e histórias não contadas, parecia estar prestes a revelar algo que ninguém jamais imaginaria. A sargento tocou o pelo de Caramelo, e ele, com um pequeno movimento, encostou sua cabeça na mão dela. Era como se, naquele gesto simples, ele estivesse transmitindo uma mensagem clara: eu sei o que aconteceu, e vou te ajudar a descobrir. Nos dias seguintes ao incidente na praça, a tensão na cidade não diminuía. O comportamento de Caramelo continuava a intrigar a todos, especialmente a sargento, que sentia que algo muito maior estava se desenrolando. Ela sabia que, para entender a razão do ataque de Caramelo ao homem desconhecido, precisava investigar mais a fundo o passado daquele homem e, talvez, explorar também a história de Caramelo, um cachorro de rua que, por algum motivo, parecia estar conectado a algo misterioso. A sargento sabia que Caramelo não era um cão comum. Ele sempre soubera o que acontecia ao seu redor, estava atento a todos os movimentos da cidade, e parecia possuir uma inteligência que se destacava entre os outros cães. Mas o que exatamente ele sabia? E como isso se conectava ao homem que tinha sido atacado? Em sua busca por respostas, a sargento decidiu conversar com o próprio homem, agora que ele estava em liberdade após ser interrogado. Seu nome, finalmente revelado, era Antônio. Ele parecia mais calmo agora, embora ainda carregasse uma expressão de confusão e incerteza. Quando a sargento o encontrou, ele estava sentado no banco da praça, onde tudo havia começado, com os olhos fixos no horizonte. Antônio, a sargento disse ao se aproximar, preciso entender o que aconteceu na praça. Por que Caramelo o atacou? O que você estava fazendo ali? Antônio a olhou por um instante, e por um momento, pareceu hesitar. Seus olhos estavam distantes, como se estivesse remexendo em algo profundo dentro de si. Não sei. Senti que o cachorro estava tentando me proteger, mas de quem ou do que, não faço ideia, ele respondeu, sua voz trêmula. A sargento sentou-se ao lado dele, observando-o com atenção. Você já esteve aqui antes, não foi? Antes de hoje. O que veio fazer na cidade? Antônio suspirou e olhou para as ruas vazias. Eu vim aqui, anos atrás, quando ainda era jovem. Eu estava tentando escapar de algo. De algo dentro de mim, algo que não sabia como lidar.
Mas sempre que tentava fugir, as coisas me seguiam, me encontravam e eu nunca consegui encontrar paz. Ele parou por um momento, como se as palavras o tivessem surpreendido. E não sei o que aconteceu. Algo dentro de mim mudou. Eu estava procurando algo. Talvez um lugar onde pudesse me esconder, onde eu pudesse começar de novo. Mas não é tão fácil. Nunca é. A sargento sentiu uma pontada de compaixão por Antônio, mas também uma crescente sensação de que ele não estava contando toda a verdade. Você disse que procurava algo. O que exatamente você procurava? Ele olhou para ela com um olhar vazio. Eu não sei, e talvez apenas um lar. Algo para me fazer sentir que eu pertenço a algum lugar. Algo que me desse paz. Seus olhos brilharam, mas não era uma luz de esperança. Era uma tristeza profunda. A sargento ficou em silêncio por um momento. Ela sentia que estava em um ponto crucial. O que Antônio estava dizendo era enigmático, mas havia uma conexão entre suas palavras e o comportamento de Caramelo. Algo estava em jogo, algo que ele não estava revelando, mas que talvez o cachorro soubesse. Você sabia que Caramelo estava aqui antes de hoje? Que ele é um cachorro especial para a cidade? Perguntou a sargento. Antônio balançou a cabeça lentamente. Eu sabia. Eu já ouvi uma vez antes, quando passei por aqui há muitos anos. Ele parecia diferente. Como se soubesse mais do que eu. Mas eu nunca entendi o que isso significava. A conversa foi interrompida quando Caramelo apareceu na praça, caminhando lentamente em direção ao banco onde a sargento e Antônio estavam sentados. Ele parou a poucos metros deles e olhou fixamente para Antônio. Seus olhos estavam profundos, e sua postura parecia mais tensa do que o normal. A sargento observou em silêncio. Caramelo parecia estar tentando transmitir algo, mas o que? Ele estava ali, como se estivesse aguardando que Antônio fizesse algo, ou talvez revelasse algo. A tensão no ar era palpável. Antônio engoliu em seco, parecendo nervoso com a presença do cachorro. Ele me conhece, não é? Perguntou, com a voz um pouco mais baixa. Ele sabe mais do que você imagina, respondeu a sargento, olhando fixamente para Caramelo. De repente, Caramelo se aproximou de Antônio com passos lentos e hesitantes. Quando chegou perto, o cachorro parou e sentou-se, olhando diretamente para os olhos de Antônio, como se o estivesse desafiando a dizer algo mais, algo que ele ainda não havia revelado. Antônio, agora claramente perturbado, ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse processando tudo o que havia acontecido. Eu estou fugindo de mim mesmo, disse, finalmente, com a voz mais suave. Eu tenho medo do que sou, do que fiz, e por mais que eu queira mudar, parece que eu nunca consigo escapar. A sargento observou a interação entre Antônio e Caramelo, e algo dentro dela clicou. Aquele cachorro não estava apenas agindo por instinto. Ele estava tentando revelar algo que estava enterrado dentro de Antônio, algo que ele ainda não conseguia enfrentar. Era como se Caramelo soubesse que ele precisava de ajuda, de alguém para guiá-lo e ajudá-lo a se encontrar novamente. Com um suspiro, a sargento olhou para Caramelo. Ele te conhece, Antônio. Caramelo tem uma maneira de ver as coisas. Ele não faz nada sem razão. Talvez, ele tenha vindo para te ajudar a encontrar aquilo que você tanto procura. Um lar. Paz. Antônio olhou para o cachorro, e algo em seus olhos parecia mudar. Ele estava começando a entender. Talvez ele tenha razão. A sargento se levantou, olhando para Caramelo. Acho que estamos apenas começando a entender o que aconteceu aqui. E talvez, mais importante, o que ainda precisa ser resolvido. Antônio se levantou também, agora com um semblante mais calmo, como se uma pesada nuvem tivesse se dissipado de sua mente. Eu vou tentar. Tentarei encontrar o que estou procurando, e talvez eu possa começar de novo. Caramelo, com um olhar tranquilo, se levantou também e, com um leve movimento da cabeça, indicou que ele estava pronto para caminhar ao lado de Antônio. Como se, de fato, ele fosse seu guia em um novo começo.
Com o sol se pondo e tingindo o céu de tons dourados e rosados, Caramelo e Antônio caminharam pela praça, como se estivessem em sintonia, em uma jornada conjunta que ninguém mais poderia entender. A sargento observou os dois com um olhar pensativo. Algo grande estava acontecendo, e ela sentia que estava mais próxima da resposta do que jamais imaginara. A conexão entre o homem e o cachorro parecia ir além do simples acaso. Caramelo, o cachorro Caramelo, tinha um propósito, algo que estava prestes a ser revelado. A cidade, que já estava acostumada a ver Caramelo perambular pelas ruas, agora começava a perceber algo diferente. Ele não estava mais apenas ali, caminhando como um cão sem dono, mas parecia ser uma figura central, algo ou alguém destinado a cumprir um papel na história de todos. Caramelo não era apenas o animal que as pessoas alimentavam de vez em quando. Ele estava agora, de maneira silenciosa, guiando as vidas daqueles ao seu redor, como um fiel protetor. Quando Caramelo e Antônio passaram pela praça e chegaram à rua de Dona Emília, a velha senhora estava na varanda, observando a movimentação. Ela olhou para Caramelo com um sorriso caloroso, mas também com uma expressão que sugeria que ela sabia mais do que estava sendo dito. O cachorro parou brevemente diante dela, como se a estivesse cumprimentando, e Dona Emília acenou com a cabeça, como se reconhecesse que algo estava começando a tomar forma. Ele é um bom cão, disse Dona Emília à sargento, que estava agora ao seu lado. Sempre soube quando algo precisava ser feito. Se ele escolheu ajudar esse homem, é porque sabe que ele precisa de algo que nem ele mesmo compreende. A sargento observou Caramelo e Antônio por mais alguns segundos. Eu vejo isso. Ele entende as pessoas de uma maneira que ninguém mais entende. Ele sabe onde os corações estão partidos, e o que cada um precisa. Sim, disse Dona Emília com um suspiro, olhando para Caramelo enquanto ele continuava sua caminhada ao lado de Antônio. Esse cachorro é mais do que um animal. Ele tem uma missão. Às vezes, só ele sabe o que é. A sargento se virou para Dona Emília, com a mente ainda cheia de perguntas. Você acha que ele sabia que Antônio estava precisando de ajuda? Que ele estava perdido de alguma forma? Dona Emília sorriu suavemente. Eu não acho, minha filha. Eu sei. Caramelo tem uma maneira de ver o mundo que ninguém mais tem. Ele percebe quando alguém precisa de ajuda. Quando há algo em jogo, ele sente. E, por mais que ele seja um simples cachorro, ele tem um papel importante a cumprir. Ele sempre soube. Enquanto a conversa acontecia, Antônio e Caramelo continuavam a caminhar, agora em direção ao pequeno campo aberto nos arredores da cidade. Era um local onde as pessoas geralmente iam para relaxar, sentar sob a sombra das árvores e conversar sobre a vida. Mas hoje, aquele campo parecia diferente. O vento leve que passava entre as folhas parecia sussurrar algo no ar. Como se o próprio ambiente soubesse que uma mudança estava prestes a acontecer. Antônio parou na entrada do campo e olhou para Caramelo, que o observava com uma intensidade que ele ainda não conseguia explicar. Eu sei que você quer que eu continue. Não sei exatamente por onde começar, mas eu vou tentar, disse Antônio, a voz baixa e quase imperceptível. Caramelo se aproximou dele e sentou-se ao lado, como se aguardasse que ele tomasse a decisão de dar o próximo passo. Antônio, sentindo uma estranha tranquilidade ao lado do cão, respirou fundo e começou a caminhar para o centro do campo, onde havia uma árvore antiga. Ele se aproximou da árvore e, sem saber por quê, se sentou debaixo dela, como se fosse o único lugar em que se sentia em paz. Caramelo se deitou ao seu lado, e os dois ficaram ali, em silêncio, por um longo tempo. O ambiente ao redor parecia ter parado de respirar. Antônio olhou para o céu, que começava a escurecer, e sentiu uma sensação de alívio. Algo havia mudado dentro dele, mas ele ainda não sabia como explicar. Talvez fosse a presença de Caramelo, ou talvez fosse o simples fato de ele ter dado um passo em direção ao que poderia ser uma nova vida. A sargento, que observava à distância, percebeu a mudança que estava acontecendo em Antônio. Ele não era mais o homem perdido de antes. Algo estava começando a florescer dentro dele. Talvez o que Caramelo sempre soubera fosse que, para que Antônio pudesse encontrar a paz, ele precisasse primeiro aceitar a ajuda que estava diante dele.
Às vezes, a resposta não está em entender o que está acontecendo, pensou a sargento, mas em aceitar que não temos controle sobre tudo. Caramelo sabe disso. Ele sabe que, para curar um coração, é preciso apenas estar presente e oferecer amor, sem esperar nada em troca. Com o cair da noite, Antônio se levantou lentamente e olhou para Caramelo. Obrigado, amigo, disse ele, acariciando a cabeça do cachorro, que olhou para ele com olhos cheios de uma compreensão silenciosa. Acho que você tem razão. Eu preciso continuar, e talvez, dessa vez, eu esteja pronto. Caramelo se levantou e, com um leve abanar de cauda, começou a caminhar na direção da cidade, como se soubesse que a próxima etapa da jornada estava prestes a começar. Antônio seguiu, com um passo mais firme, como se, pela primeira vez em muitos anos, estivesse seguindo um caminho que o levaria para algo verdadeiro e duradouro. Naquela noite, a cidade parecia respirar de uma maneira diferente. O vento soprava mais suave, e as estrelas no céu pareciam brilhar mais intensamente, como se tivessem testemunhado o primeiro passo de uma nova vida para Antônio. Caramelo, o cachorro Caramelo, continuava sendo o fiel guardião de uma jornada que ainda estava longe de acabar, mas que agora tinha um sentido claro: vai ajudar aqueles que se perderam, encontrar um caminho para a redenção, e, talvez, descobrir o que realmente significa ter um lar. O amanhecer chegou com um frescor peculiar, e a cidade parecia despertar com um novo ritmo. As ruas estavam mais silenciosas do que o normal, talvez devido à tensão que pairava no ar após o acontecimento na praça. No entanto, para Caramelo, o mundo parecia mais claro. Seu passo estava firme, suas patas tocando o chão com uma leveza que sugeria que ele sabia exatamente o que fazia. Não era mais apenas um cachorro de rua, ele era agora parte de algo maior, algo que transcendia os limites da cidade e das pessoas ao seu redor. Antônio, por sua vez, estava começando a sentir o peso da decisão que havia tomado. Ele sabia que seu encontro com Caramelo não era por acaso. Algo em seu coração, que antes estava fragmentado e perdido, estava começando a se reconstruir. Caramelo, com sua presença silenciosa, parecia guiá-lo como uma sombra constante, sem exigir explicações, apenas acompanhando-o, sem pressa, sem cobranças. Enquanto caminhavam pela cidade, Caramelo e Antônio passaram pela praça onde tudo começou. A cena da luta do homem com o cachorro ainda estava fresca na memória das pessoas, e muitos olharam com curiosidade ao ver Caramelo caminhando ao lado de Antônio, agora com uma calma que não havia antes. Mas algo naquele encontro parecia diferente, mais profundo, e aqueles que observaram a dupla não puderam deixar de notar a mudança que havia ocorrido. A sargento, que ainda estava de serviço, estava na praça, mas sua atenção não estava voltada para as pessoas que passavam. Ela estava observando Caramelo e Antônio. Ela sabia que ainda havia mais a ser descoberto, mas também sentia que já havia algo ali que não podia ser ignorado. Ela os seguiu discretamente à distância, mais uma vez sendo atraída pela sensação de que a verdade estava se aproximando. Quando Caramelo e Antônio passaram pelo centro da cidade e se dirigiram ao pequeno campo, a sargento decidiu ir atrás deles, sem ser vista. Algo estava prestes a acontecer, e ela sentia que precisava estar ali para compreender o que estava em jogo. Antônio e Caramelo chegaram à árvore onde haviam se sentado na noite anterior. A árvore, que antes parecia apenas uma parte do cenário comum, agora parecia carregar um peso emocional, como se tivesse presenciado algo grandioso. Antônio, com a mente em turbilhão, se sentou novamente sob a árvore, mas agora com uma sensação diferente. Ele estava começando a entender. Caramelo, como sempre, se deitou ao lado dele. Seu olhar era suave, mas atento. Não parecia que o cachorro queria falar ou fazer nada além de estar ali, oferecendo sua presença reconfortante. A conexão entre eles era indescritível, mas estava se tornando mais forte a cada passo que Antônio dava em direção ao seu próprio interior. Eu não sei o que mais fazer, Caramelo, disse Antônio, olhando para o cachorro com uma sinceridade que ele não sabia que ainda tinha dentro de si. Sinto que estou chegando perto, mas o medo de falhar e ele sempre aparece. Caramelo, sem emitir som, simplesmente olhou para ele. Como se, ao fazer isso, estivesse dizendo para Antônio que o medo fazia parte da jornada, mas não precisava ser a força dominante.
A verdadeira transformação acontecia quando a pessoa se permitia sentir o medo, mas ainda assim dava o passo seguinte, com confiança. A sargento, que estava observando à distância, entendeu naquele momento que Caramelo não estava apenas ajudando Antônio a se encontrar, mas também a ele próprio. O cachorro parecia ser uma espécie de espelho, refletindo não apenas os medos e as inseguranças de Antônio, mas também suas forças e habilidades ocultas. Era como se Caramelo soubesse que, para que Antônio pudesse se transformar, ele precisaria olhar para dentro de si, enfrentar os próprios fantasmas, e permitir-se a mudança. Naquele instante, a sargento viu algo que a tocou profundamente. Ela viu a vulnerabilidade de Antônio, mas também a coragem que ele estava começando a cultivar. Ele estava enfrentando um dos maiores desafios de sua vida, de enfrentar seu próprio passado, suas fraquezas e seus erros. E Caramelo, com sua lealdade silenciosa, estava ali, como um companheiro fiel, lembrando-o de que ele não estava sozinho. Foi então que a sargento se aproximou. Não queria interromper o momento, mas sentiu que era a hora de agir. Antônio, ela chamou, sua voz suave e respeitosa. Ele olhou para ela, e, ao ver seu semblante tranquilo, sentiu que a sargento não era uma ameaça. Ela estava ali para apoiar, não para julgar. Eu sei que você está em um momento de transição, disse a sargento, mas acho que a cidade precisa de você. Não de forma heroica ou grandiosa. Apenas você. Com tudo o que você é. E com Caramelo ao seu lado. Antônio olhou para o cachorro, e algo dentro dele se acendeu. Ele sabia que não precisava ser perfeito, mas precisava ser verdadeiro. Eu quero tentar. Quero tentar ser melhor. Para mim mesmo, para essa cidade, e para ele, disse, acariciando a cabeça de Caramelo. A sargento sorriu, sentindo que uma parte importante do quebra-cabeça estava se encaixando. E você vai, Antônio. Só não se esqueça de que o caminho não é fácil. Mas Caramelo vai estar sempre com você. O sol estava começando a se esconder por trás das montanhas distantes, e o céu se tingia de um azul profundo. Caramelo se levantou, esticando as patas, e olhou para Antônio com aqueles olhos profundos, como se dissesse, está pronto. Antônio sorriu e se levantou também. Ele olhou para o cachorro, e então, juntos, caminharam de volta à cidade. Mas agora, havia algo diferente no ar. Antônio não estava mais fugindo de seu passado. Ele estava começando a aceitar quem era, e, com a ajuda de Caramelo, estava pronto para reescrever sua história. A cidade, que parecia tão rotineira e silenciosa, agora parecia cheia de possibilidades. O futuro de Antônio ainda estava por ser escrito, mas com Caramelo ao seu lado, ele sabia que não estaria sozinho. A manhã seguinte chegou com uma calmaria rara. A cidade acordava lentamente, como se soubesse que um novo começo estava prestes a acontecer, não só para Antônio, mas também para aqueles que estavam ao seu redor. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Caramelo, o fiel cachorro Caramelo, continuava sua jornada ao lado de seu novo amigo, mas algo em seu comportamento estava diferente. Ele estava mais tranquilo, mais atento, como se compreendesse o peso da mudança que estava acontecendo. Antônio, por sua vez, estava mais sereno. Nos últimos dias, ele se sentirá acompanhado por Caramelo, como se o cachorro soubesse de algo que ele mesmo não conseguia entender completamente. Mas naquele momento, sentado no banco da praça onde tudo começou, Antônio refletia sobre sua vida, seus erros e as escolhas que o haviam levado até ali. Enquanto ele e Caramelo observavam as pessoas que passavam pela praça, a sargento se aproximou, com a expressão de quem trazia novidades importantes. Ela se sentou ao lado de Antônio e olhou para Caramelo, que a observava atentamente. Eu estava pensando, disse a sargento, com uma expressão séria. Se realmente vamos entender o que está acontecendo aqui, precisamos voltar ao início. Precisamos descobrir de onde você veio, Antônio. Seu passado. Porque, por mais que você tenha se perdido no caminho, algo ainda está incompleto. Antônio olhou para a sargento, confuso.
O que você quer dizer? Eu já tentei esquecer meu passado. Eu não quero mais reviver os erros que cometi. A sargento balançou a cabeça com empatia. Eu entendo, mas às vezes, não podemos seguir em frente sem primeiro encarar o que nos trouxe até aqui. Seu passado não precisa definir quem você é agora, mas entender de onde você veio pode ajudar a fechar as lacunas que ainda existem dentro de você. Não é sobre reviver os erros, mas sobre aprender com eles. Caramelo, que até então estava deitado calmamente ao lado de Antônio, se levantou e começou a andar na direção da praça, como se quisesse conduzir a conversa para um novo rumo. A sargento observou o movimento do cachorro e sorriu. Eu sei que você entende, Caramelo. Você sempre soube o que precisava ser feito. Antônio se levantou lentamente e seguiu Caramelo, que caminhava em direção ao centro da cidade. Ele olhou para a sargento, que estava logo atrás, e sentiu que estava prestes a entrar em um território desconhecido. A cidade, que parecia familiar e segura, agora parecia cheia de segredos. Ele sabia que o que ele estava prestes a descobrir mudaria tudo. Conforme avançavam pelas ruas, Caramelo parecia conhecer o caminho de forma intuitiva, guiando Antônio sem pressa, como se soubesse exatamente onde ele precisava ir. A sargento o seguiu, sem pressa também, já percebendo que a resposta estava mais próxima do que imaginavam. Finalmente, chegaram a um bairro afastado da cidade, um local que Antônio reconheceu de algum modo, mas que também parecia distorcido pela neblina do tempo. Era uma área mais simples, onde as casas eram pequenas e os jardins estavam sempre bem cuidados, mas algo ali o fazia sentir uma sensação de nostalgia misturada com um certo medo. Caramelo parou diante de uma casa simples, com uma cerca de madeira pintada de branco. Antônio olhou para o cachorro, com uma sensação de reconhecimento, mas também de desconforto. Ele se aproximou da cerca e parou, encarando a porta da casa. Eu conheço esse lugar, disse ele, sua voz cheia de surpresa. Mas por que Caramelo nos trouxe aqui? A sargento se aproximou e colocou a mão no ombro de Antônio. Esse é o lugar onde você cresceu, não é? Sua casa. Aqui, no coração da cidade. Antônio ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando a informação. Ele havia bloqueado tantas memórias de sua infância, mas algo naquele lugar estava começando a despertar uma sensação de pertencimento. Ele sempre soubera que existia algo incompleto dentro dele, algo que ele tentava esconder de si mesmo. Talvez, aquele fosse o momento de finalmente confrontar. Eu me lembro de pouco, disse Antônio, com a voz abafada. Mas eu sabia que algo acontecia aqui. Algo que nunca consegui entender. A sargento olhou para ele com compreensão. Às vezes, as respostas estão no lugar onde menos esperamos. Talvez, ao voltar aqui, você possa finalmente entender o que aconteceu e o que ainda precisa ser resolvido. Caramelo, que estava quieto ao lado de Antônio, olhou para a casa com atenção. Ele parecia saber que algo dentro daquele lugar ainda precisava ser encontrado. Com um movimento suave, ele caminhou em direção à porta da casa e se sentou ali, esperando. Como se dissesse, vê ora. Antônio olhou para a sargento. Eu vou entrar. Talvez seja agora que eu finalmente encontre as respostas. Ele respirou fundo e, com um passo hesitante, atravessou o pequeno jardim da casa. Quando chegou à porta, ele a abriu devagar, como se temesse o que poderia encontrar do outro lado. Dentro da casa, tudo estava como ele lembrava, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de abandono, de algo que havia sido deixado para trás. As paredes estavam cobertas de fotografias antigas, e o cheiro de madeira velha preenchia o ar. Caramelo entrou silenciosamente atrás dele, como se soubesse que aquele espaço era sagrado. Ele se aproximou de uma das fotografias na parede, uma imagem antiga de uma família sorridente, mas algo ali parecia incompleto. Antônio olhou para a foto e então para Caramelo. Eu não me lembro dessa foto. Eu não me lembro de como tudo isso aconteceu. A sargento entrou na casa e se aproximou de Antônio. Às vezes, as memórias ficam fragmentadas, Antônio. Mas você não está sozinho nisso. Estamos aqui para ajudá-lo a reconstruir.
Com um suspiro profundo, Antônio olhou para a foto e, finalmente, para Caramelo. Talvez, agora, eu esteja pronto para entender. Caramelo se deitou ao lado de Antônio, mais uma vez oferecendo sua presença silenciosa. O cachorro sabia que, para que Antônio fosse completo, ele precisava encarar o que estava escondido dentro dele, e Caramelo estava ali para garantir que ele não estivesse sozinho nesse processo. Naquele momento, tudo parecia se alinhar. O passado de Antônio, que ele havia tentado esconder por tanto tempo, finalmente começava a ser entendido. E Caramelo, com seu amor incondicional, estava lá, como sempre, guiando-o no caminho de volta para si mesmo. Antônio ficou parado diante da fotografia por alguns minutos, os olhos fixos na imagem que parecia emoldurar uma vida que ele havia tentado esquecer. Ele sentiu um peso no peito, um desconforto que o fazia querer recuar, mas, ao mesmo tempo, algo o impulsionava a continuar. Ele sabia que não podia fugir para sempre. A sargento, percebendo a atenção de Antônio, se aproximou com cuidado. "Você não precisa fazer isso sozinho", disse ela suavemente. "A dor do passado só pode ser curada quando você decide enfrentá-la. Eu sei que parece assustador, mas você já deu um grande passo, vindo até aqui." Caramelo, sempre atento, se aproximou de Antônio e colocou sua cabeça nas pernas dele, um gesto de apoio silencioso, mas poderoso. O cachorro Caramelo, com sua fidelidade incondicional, parecia ser o pilar que sustentava Antônio naquele momento de vulnerabilidade. Ele estava ali para lembrá-lo de que a cura estava ao alcance, e que, por mais difícil que fosse, ele não precisava fazer isso sozinho. Antônio se agachou e acariciou a cabeça de Caramelo, agradecendo silenciosamente pela presença do cão. Ele olhou novamente para a fotografia. Naquele momento, as imagens começaram a se juntar em sua mente, como peças de um quebra-cabeça antigo. Ele se lembrou da infância, de sua mãe, de seu pai. Mas também lembrou da tristeza que pairava sobre a casa quando ele era criança. Ele sabia que algo tinha dado errado, mas a dor e a vergonha haviam empurrado esses pensamentos para o fundo de sua mente. "Eu não queria lembrar disso", disse Antônio, com a voz embargada. "Eu tentei me afastar de tudo. Mas sei que não posso continuar fugindo." A sargento se agachou ao lado dele, olhando com compreensão. "Lembre-se, Antônio, a fuga não cura nada. O que você sente agora é uma parte importante do processo. E, quando você olhar para o seu passado e aceitá-lo, você será capaz de escrever um futuro diferente." Caramelo abanou a cauda levemente, como se estivesse confirmando as palavras da sargento. Ele sabia que Antônio estava prestes a dar um passo importante, algo que o faria finalmente avançar. Antônio se levantou e deu uma última olhada na foto, mais uma vez sentindo uma onda de emoções conflitantes. Ele caminhou pela casa, passando por outros quadros e móveis que pareciam repletos de memórias não resolvidas. Ele sentiu que estava começando a entender, mas que ainda havia muito a descobrir. Havia algo que ele ainda não tinha enfrentado, algo que precisava ser revelado para que ele pudesse realmente se libertar. Ele foi até o fundo da casa, onde encontrou uma pequena gaveta em um móvel antigo. Com a mão trêmula, ele abriu a gaveta e encontrou uma carta envelhecida. Era uma carta escrita por sua mãe, mas, ao contrário do que ele esperava, ela não estava endereçada a ele. A carta estava escrita para alguém que ele nunca tinha ouvido falar, alguém do seu passado que parecia estar relacionado ao motivo pelo qual sua vida havia se transformado em uma bagunça de escolhas erradas e arrependimentos. Antônio olhou para a carta com uma sensação de confusão. Ele não sabia o que esperar, mas seu coração batia mais rápido enquanto desdobrava o papel. A carta revelava uma verdade dolorosa na relação conturbada de seus pais, que, por muito tempo, ele pensou ser algo pequeno ou insignificante. Mas a carta falava sobre segredos, traições, e o impacto devastador que essas mentiras haviam causado em sua família. "Eu não sabia", murmurou Antônio, com a voz trêmula. "Eu nunca soube disso." A sargento, que observava de longe, percebeu a dor que Antônio estava vivenciando. Ela sabia que ele estava em um ponto de transformação, e aquela carta era o catalisador para o fechamento de um ciclo que ele precisaria encerrar. "Antônio", disse ela com calma, aproximando-se dele. "Essa carta, essas memórias, não definem quem você é.
Elas fazem parte da sua história, mas você não precisa mais carregá-las como um fardo. Você pode aprender com elas e seguir em frente. Caramelo se aproximou dele mais uma vez e se sentou ao lado, olhando diretamente para ele, como se dissesse: você não está sozinho. Antônio sentiu uma onda de gratidão e, pela primeira vez em muitos anos, um pequeno fio de esperança se acendeu dentro dele. Ele sabia que a dor do passado não seria apagada facilmente, mas Caramelo estava ali para ajudá-lo a encontrar o caminho de volta à paz. Com um suspiro profundo, Antônio guardou a carta na gaveta novamente. Ele não estava pronto para tudo, mas estava pronto para começar. O passado havia lhe mostrado suas cicatrizes, e ele as reconhecia agora, mas sabia que o próximo passo não era voltar atrás. Era seguir em frente, com Caramelo ao seu lado. A sargento, com um sorriso discreto, viu a mudança em Antônio. Ela sabia que o homem à sua frente não era mais o mesmo. Ele não era mais um homem perdido, assombrado pelo passado. Ele estava começando a entender que a verdadeira força vinha de aceitar as falhas, as dores e os erros, e usar isso como combustível para crescer. Eu estou pronto para começar, disse Antônio, com uma determinação renovada. Eu não sei exatamente como, mas sei que tenho que tentar. Caramelo abanou a cauda, como se aprovasse sua decisão. O cão sabia que essa jornada, embora difícil, traria consigo a cura que Antônio precisava. O próximo capítulo de sua vida seria escrito com coragem, e Caramelo estaria ao seu lado em cada passo. Eu sempre estarei aqui, disse a sargento, com um sorriso gentil. Agora, vá e viva a sua vida, Antônio. Não olhe mais para o passado com arrependimento. Olhe para o futuro com esperança. Enquanto Caramelo e Antônio saíam da casa, as portas daquele passado fechado se fechavam definitivamente, mas com elas, uma nova porta se abria. A jornada de Antônio estava apenas começando, mas ele sabia que, com Caramelo ao seu lado, ele poderia enfrentar qualquer desafio. E, com o som suave das patas de Caramelo batendo contra o chão, os dois partiram em direção ao horizonte, prontos para escrever um futuro repleto de possibilidades. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e laranjas, enquanto Antônio e Caramelo caminhavam pelas ruas da cidade com um ritmo calmo, mas decidido. O vento suave acariciava os rostos deles, e o cachorro, com suas patas firmemente plantadas no chão, parecia não apenas ser um companheiro fiel, mas também o guia silencioso de uma nova jornada. Antônio sentia que algo importante estava prestes a acontecer, como se as respostas para suas perguntas estivessem começando a se revelar. Nos últimos dias, ele havia refletido profundamente sobre o que realmente importava. A dor do passado ainda o acompanhava, mas ele começava a perceber que não era algo que o definia. Ele estava aprendendo a aceitar suas imperfeições, seus erros, e mais importante, ele estava aprendendo a perdoar a si mesmo. Ele havia começado a entender que a verdadeira mudança não vinha de tentar apagar o passado, mas de aceitar quem ele era, com todas as suas falhas. Caramelo, com seu olhar atento e pacífico, parecia ser uma espécie de farol. A presença do cachorro o ajudava a manter os pés no chão, lembrando-lhe de que não importava o quão sombrias as memórias pudessem ser, sempre haveria uma maneira de seguir em frente. O cachorro, com sua paciência silenciosa, estava ensinando-lhe uma lição valiosa, e não importa quanto tempo leve, o que importa é a jornada e o que aprendemos ao longo dela. À medida que caminhavam pelo centro da cidade, Antônio percebeu como as coisas estavam começando a parecer diferentes. As ruas, que antes lhe pareciam pequenas e limitadas, agora pareciam abertas a novas possibilidades. Ele observava as pessoas que passavam e se perguntava: quem são elas? O que pensam? Quais histórias carregam consigo? Ele se sentia mais conectado ao mundo ao seu redor, mais disposto a compreender e a ser compreendido. A sargento, que os havia acompanhado até ali, estava mais distante agora, mas Antônio sabia que ela estava por perto, pronta para apoiá-lo se fosse necessário. Ele sentia que ela já tinha cumprido seu papel, oferecendo-lhe o empurrão inicial para se reencontrar. Agora, ele estava pronto para seguir por conta própria. Ele sabia que a jornada estava longe de terminar, mas ele também sabia que não havia mais obstáculos intransponíveis à sua frente. Caramelo, disse Antônio,
com um sorriso suave, você realmente me fez ver as coisas de uma maneira diferente. E não sei o que teria feito sem você. Caramelo olhou para ele, com aqueles olhos profundos e expressivos, e balançou a cauda. Ele parecia entender o que Antônio queria dizer, e seu gesto simples, porém cheio de significado, era tudo o que Antônio precisava naquele momento. Eles haviam passado por muitas coisas juntos, mas a verdadeira viagem estava apenas começando. Enquanto seguiam pelas ruas, Antônio e Caramelo encontraram um pequeno parque, um oásis no meio do concreto e da agitação da cidade. Era um lugar tranquilo, com árvores frondosas e bancos de madeira espalhados ao longo de um caminho sinuoso. O som suave das folhas ao vento e o canto distante dos pássaros criavam uma atmosfera serena, quase mágica. Caramelo, sempre atento, imediatamente se aproximou de uma árvore grande, onde se deitou, aproveitando a sombra. Antônio se sentou ao seu lado, olhando para o horizonte. Este é um bom lugar, disse Antônio, olhando ao redor. Aqui, parece que o tempo passa mais devagar, não é? Caramelo levantou a cabeça e olhou para ele, como se respondesse afirmativamente. Eles permaneceram ali, em silêncio, ambos absorvendo a paz do momento. Antônio se sentia mais leve, mais tranquilo, como se a cidade tivesse se transformado diante de seus olhos. Ele sabia que ainda havia muitos desafios pela frente, mas sentia que tinha as ferramentas necessárias para enfrentá-los. Enquanto o sol se punha lentamente, Antônio fez uma promessa a si mesmo. Ele prometeu que nunca mais deixaria o passado ditar seu futuro. Ele sabia que seria um processo longo, que haveria dias bons e ruins, mas agora, ele se sentia preparado para seguir em frente. Ele finalmente aceitava que a vida era feita de altos e baixos, e que cada um deles tinha algo valioso a ensinar. Caramelo se levantou, balançando a cauda, e puxou gentilmente a manga da camisa de Antônio, como se dissesse que era a hora de seguir. Antônio sorriu e se levantou, pronto para continuar a caminhada. Ele sabia que, com o apoio de Caramelo, qualquer obstáculo seria apenas mais uma parte da jornada, algo que ele poderia superar com paciência e determinação. O que Antônio não sabia era que, naquela mesma noite, ele seria confrontado com mais uma verdade importante, algo que ele havia ignorado por anos. Algo que, de alguma forma, mudaria ainda mais o curso de sua vida. O céu estava escuro agora, iluminado apenas pelas estrelas e pelas luzes suaves da cidade. Antônio e Caramelo estavam de volta ao centro da cidade, caminhando pelas ruas tranquilas, mas a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer permanecia no ar. Antônio sentia que havia dado vários passos em direção à cura, mas ainda havia algo mais, um peso em seu coração que ele não conseguia identificar completamente. Enquanto caminhavam, Caramelo parecia mais atento, seu olhar focado em algo à frente. Ele estava sempre um passo à frente de Antônio, como se soubesse que aquele momento era decisivo para o seu dono. O cachorro Caramelo parecia ser o guia silencioso de uma jornada que agora estava em suas mãos, e Antônio sabia que a última parte dessa caminhada exigiria mais dele do que ele imaginava. Eles chegaram a uma pequena rua lateral onde, no passado, Antônio havia morado com seus pais. Agora, a rua estava tomada pelo silêncio da noite. As casas estavam apagadas, e as ruas, quase desertas, pareciam esconder segredos de um tempo distante. Antônio parou no meio da rua, olhando em direção à sua antiga casa, agora vazia e abandonada. Ele sabia que não podia continuar ignorando aquilo, como tinha feito por tanto tempo. Caramelo, disse ele, baixando a voz, essa é a rua onde eu cresci. Eu sempre evitei voltar aqui, mas sei que agora é hora de encarar o que eu tanto tentei esquecer. Caramelo olhou para ele e deu um passo à frente, como se entendesse a seriedade da situação. Ele sabia que Antônio precisava confrontar o passado de uma vez por todas, e ele estava ali, pronto para acompanhar seu dono em mais essa etapa. Antônio deu um suspiro profundo e seguiu em direção à casa. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ele havia vivido ali com seus pais, mas as lembranças daquela época estavam nubladas, cheias de dor e raiva. Ele tentava se lembrar dos bons momentos, mas o que predominava eram os dias de silêncio e discussões. O relacionamento de seus pais sempre foi turbulento, e ele sentia que, ao sair de casa, estava escapando do caos que o cercava.
Ao se aproximar da casa, Antônio notou que as janelas estavam quebradas e o jardim, antes bem cuidado, agora estava tomado pelo mato. O que antes havia sido um lar para ele agora parecia um reflexo de tudo o que ele tentará esconder. Mas algo dentro dele sabia que a casa ainda guardava respostas. Caramelo, vamos lá, disse ele, em um tom decidido. O cachorro caminhou ao seu lado, entrando na propriedade, sem hesitar. A porta estava entreaberta, como se esperasse por eles. Antônio empurrou a porta com um estalo baixo e entrou na casa. O cheiro de mofo e madeira velha invadiu suas narinas, e o silêncio do lugar era opressor. Ele passou pelos cômodos, tentando relembrar como as coisas eram, mas tudo parecia embaçado, como se a memória não fosse suficiente para reconstruir aquele pedaço da sua história. Foi então que ele encontrou uma porta fechada, uma porta que ele nunca se atrevera a abrir. Seu coração bateu mais rápido. Ele sabia que o que estava atrás daquela porta poderia finalmente explicar muitas das perguntas que o perseguiam. Ele olhou para Caramelo, que se sentou pacientemente ao lado dele, como sempre, esperando. Vamos descobrir o que está lá, disse Antônio, sua voz firme, mas cheia de insegurança. Ele abriu a porta e entrou em um pequeno quarto no fundo da casa. O ambiente estava escuro, com a única luz vindo das brechas nas paredes e pelas janelas quebradas. Ali, no meio do espaço vazio, havia uma mesa antiga, com papéis espalhados. Mas o que chamou sua atenção foi uma caixa de madeira, guardada cuidadosamente em um canto. Antônio se aproximou da caixa com um misto de apreensão e curiosidade. Ele sabia que, ao abrir aquele objeto, muitas coisas do seu passado seriam trazidas à tona, algumas das quais ele temia que fossem mais difíceis de lidar do que ele imaginava. Mas agora não havia volta. Ele precisava saber. Com mãos trêmulas, ele abriu a caixa. Dentro, encontrou uma série de cartas, fotos antigas e documentos, muitos dos quais ele jamais imaginara que existiam. Entre os papéis, havia um diário e o diário de sua mãe. Ele sabia que aquilo tinha algo muito importante a revelar. Ele se sentou no chão, abrindo o diário. As palavras escritas ali, datadas de muitos anos atrás, eram de sua mãe, e o que ele leu o chocou. O diário falava sobre os sentimentos de solidão e desespero de sua mãe, mas também sobre os sacrifícios que ela fizera para proteger sua família. Havia menções de uma vida difícil, de uma luta constante para manter a casa unida, e sobre como ela tentava, de todas as formas, dar amor ao marido e ao filho, mesmo quando as coisas estavam fora de controle. Antônio se sentiu sobrecarregado com a leitura. Ele nunca soubera da profundidade da dor de sua mãe. O diário revelou um lado de sua mãe que ele nunca imaginara, do de uma mulher que, apesar das falhas e dos erros do marido, sempre tentou fazer o melhor para sua família, mas que, no final, havia se perdido nas próprias frustrações. Ele fechou o diário, sentindo um nó na garganta. Caramelo, que estava deitado ao seu lado, levantou a cabeça e olhou para ele com um olhar silencioso, como se soubesse que aquele momento era de grande importância para seu dono. Agora, eu entendo, disse Antônio, a voz falhando. Eu nunca soube o que ela passou. Sempre culpei a todos, sem realmente entender o que estava acontecendo. Eu estava tão focado em minha própria dor, que não vi a dor dela. Caramelo se aproximou e encostou sua cabeça nas pernas de Antônio, oferecendo-lhe um conforto silencioso. O cachorro sabia que Antônio estava em um ponto de transformação, e sua presença ali era mais importante do que palavras poderiam expressar. Antônio olhou para o cachorro, e, pela primeira vez, sentiu uma paz que havia procurado por anos. Ele não tinha mais todas as respostas, mas estava começando a entender o que precisava fazer para seguir em frente. O passado não poderia ser apagado, mas ele poderia aprender com ele. A partir daquele momento, ele sabia que não precisaria mais carregar o peso da culpa e do arrependimento. Ele havia dado o primeiro passo para a reconciliação com sua mãe, com sua história e, finalmente, consigo mesmo. Ele se levantou, respirou fundo e olhou para Caramelo, que estava ao seu lado, mais uma vez, como sempre esteve. Eles estavam prontos para seguir em frente. O sol da manhã iluminava suavemente as ruas da cidade, trazendo consigo uma sensação de renovação e esperança.
Antônio e Caramelo caminhavam pelas mesmas ruas que, antes, haviam sido um reflexo de um passado turbulento, mas agora estavam imbuídas de uma nova energia. Cada passo que Antônio dava ao lado de Caramelo era uma afirmação de que ele estava pronto para um novo começo, para viver a vida de forma plena, sem se deixar dominar pelas sombras de antes. A casa em que ele crescerá ainda estava ali, imutável no seu exterior, mas dentro dele, as coisas haviam mudado para sempre. Antônio não sentia mais raiva, nem amargura. Ele havia finalmente entendido que o passado não precisava ser uma prisão. Ele não precisava carregar o peso das expectativas dos outros ou as cicatrizes emocionais de sua infância. Ele havia feito as pazes com sua história, e isso lhe deu a liberdade que ele sempre buscará. A verdadeira paz não estava em esquecer, mas em aprender a viver com aquilo que nos molda, sem que isso defina quem somos. Enquanto caminhavam pelo bairro, uma leve brisa tocava seus rostos, e Caramelo, com sua presença silenciosa, parecia ser a força constante que o mantinha centrado. O cachorro Caramelo não era apenas um companheiro leal, ele se tornará a âncora de sua vida, a prova viva de que a lealdade, o amor e a amizade incondicional podem nos ajudar a superar até os momentos mais difíceis. Antônio sorriu para ele, como se o cão soubesse exatamente o que ele estava pensando. Caramelo olhou para Antônio com aqueles olhos profundos e expressivos, e seu olhar parecia transmitir algo mais do que palavras poderiam dizer. Ele sabia que seu dono estava em paz agora, que o peso do passado não mais o consumia. Era um novo capítulo, uma nova história que estava sendo escrita, uma história de cura, de perdão e de novas possibilidades. Antônio sentiu um impulso de gratidão profunda por Caramelo. Nunca havia imaginado que um cachorro pudesse ser a chave para sua transformação. Mas Caramelo, com sua presença silenciosa, havia lhe ensinado lições valiosas sobre a vida. O cão não julgava, não questionava, apenas estava lá, pronto para apoiar, para ser o amigo fiel que nunca o abandonaria. E, com isso, Antônio se deu conta de que ele também precisava ser seu próprio amigo, que a autocompaixão era tão importante quanto a compaixão pelos outros. Você me salvou, sabia? Antônio disse em voz baixa, olhando para o cachorro. Eu não sei como, mas você me salvou. E não estaria aqui sem você. Caramelo abanou a cauda, e um brilho nos seus olhos parecia dizer, eu sempre estarei aqui. Você nunca está sozinho. Eles seguiram adiante, caminhando com mais confiança agora, como se o peso das ruas e dos dias passados tivesse sido deixado para trás, e o futuro fosse um espaço em branco, pronto para ser preenchido com novas experiências. A cidade parecia mais viva agora, mais vibrante, e Antônio sentiu um senso de pertencimento que não sentirá em anos. Ele não estava mais à deriva. Ele estava pronto para se conectar com as pessoas ao seu redor, para se permitir sentir alegria e amor de maneiras que ele pensava que estavam fora de seu alcance. À medida que os dias passavam, Antônio começou a fazer pequenas mudanças em sua vida. Ele se reconectou com amigos que havia perdido de vista, começou a se envolver com a comunidade local e até mesmo voltou a fazer as coisas que amava, de coisas simples, como caminhar no parque com Caramelo, ler livros que haviam ficado de lado por muito tempo e até tentar novos hobbies que lhe despertavam curiosidade. Ele aprendeu que a felicidade não era um destino, mas uma jornada feita de momentos simples e de pessoas que estão ao nosso lado. E Caramelo estava sempre lá, com seu olhar atento, com suas patas firmemente plantadas no chão. O cachorro parecia entender que, embora o mundo ao redor de Antônio estivesse em constante mudança, ele era constante, a presença que nunca o abandonaria. O tempo passou, mas a conexão entre Antônio e Caramelo se aprofundou a cada dia. Eles eram mais que um homem e seu cachorro, eram amigos, aliados, companheiros de uma jornada em que a cura e o perdão se entrelaçavam em cada passo dado. Juntos, eles haviam enfrentado os fantasmas do passado e saído mais fortes do que nunca. E isso era o suficiente. Num final de tarde, com a brisa suave tocando seus rostos e o céu tingido de tons rosados, Antônio e Caramelo se sentaram em um banco do parque, observando a cidade ao redor. O cheiro das flores no ar, o som das crianças brincando à distância, tudo parecia tão simples, mas ao mesmo tempo tão cheio de significado. Antônio olhou para Caramelo, que estava deitado ao seu lado, com os olhos fechados em um estado de tranquila felicidade. Ele sorriu.
Eu não sei o que o futuro nos reserva, meu amigo, mas sei que, enquanto estivermos juntos, tudo ficará bem. E foi nesse momento, sentado ao lado de seu amigo mais fiel, que Antônio finalmente entendeu o verdadeiro significado da vida. Não se tratava de encontrar todas as respostas, mas de viver com coragem, com o coração aberto, e de saber que, apesar das dificuldades, sempre haveria uma luz no fim do túnel. E essa luz, para ele, estava ao lado dele, com a lealdade silenciosa de Caramelo. Com um suspiro de contentamento, Antônio olhou para o horizonte e pensou: essa é a minha nova vida. E eu estou pronto para vivê-la plenamente. E Caramelo, com sua presença silenciosa, como sempre, também parecia dizer: sim, Antônio, você está pronto. Eu estarei sempre aqui, para o que der e vier. Juntos, eles olharam para o futuro, sabendo que, não importa o que acontecesse, o que importava era que estavam prontos para viver uma nova jornada, lado a lado. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o carrasco, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.